Silêncio no céu. O sétimo selo foi aberto. Vem ver. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo das Escrituras. Estamos na reta final e vamos começar pelo livro do Apocalipse. O texto começa com a visão dos mártires na glória. Depois destas coisas, relata João, e de que coisas ele está falando, depois da abertura do sexto selo, e vem toda aquela narrativa dos 144.000, depois destas coisas, eis que ele vê uma multidão incontável de pessoas vestidas de branco. Eram pessoas de todas as nações, línguas e povos, estavam todas de pé, cada uma com uma túnica branca. Todos estavam diante do trono na presença do Cordeiro, segurando palmas em suas mãos. Todos os anjos, os anciãos, os seres viventes, todos estavam diante do trono, prostrados diante de Deus, cantando Santo, Santo é o Senhor, adorando, glorificando, exaltando ao Senhor. Então foi perguntado quem eram aquelas pessoas. São os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas túnicas, foram branqueadas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus dia e noite o louvando. Servem dia e noite no seu santuário, e aquele que está assentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome ou sede, nunca mais arderá o sol sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Por isso que dizemos que o livro do Apocalipse não é sobre ter medo, é sobre esperança, é sobre promessa. E todo aquele que crê em Jesus e que ama a Deus, ainda que esteja passando por perseguições, ainda que esteja sendo perseguido por causa do Evangelho, a este será dado a vitória, esse será conduzido pelas fontes do rio da vida. Esse receberá vestes brancas, estará diante do trono, e são tantas as promessas que lemos no livro do Apocalipse que serve de conforto, de consolo, de fortalecimento da fé para perseverarmos, para nos mantermos servindo a Deus diante de qualquer circunstância, diante de perseguições, do medo, da fome, do terror, do que acontecer, do que vier a acontecer. Devemos permanecer firmados na promessa, porque todas essas promessas que aparecem no Apocalipse é para aquele que persevera, que ama o Senhor, que crê em Jesus Cristo. A esse será dado a coroa, vestes brancas e tantas outras promessas. Mas então abre-se o sétimo e último selo. E o que nos espera? O que espera a abertura deste selo? Para começo de tudo, João narra que houve um silêncio absoluto no céu por cerca de meia hora. E então João vê 7 anjos. Mais uma vez, o número 7. São 7 anjos e 7 trombetas. Então veremos cada uma das trombetas, assim como vimos cada um dos 7 selos, e cada selo que era aberto acontecia algo. Agora, cada vez que uma trombeta é tocada, acontece algo. Cada anjo recebeu uma trombeta, mas então vem um anjo com uma taça, um incensário de ouro, e foi dado a ele muito incenso, para que ele oferecesse sobre o altar de ouro. O altar que estava diante do trono seria ofertado juntamente com a oração de todos os santos. Da mão do anjo surgiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com a oração de todos os santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, tempestades e terremotos. E então, os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas se prepararam, se posicionaram para tocar. Cada trombeta que era tocada atingia 1/3 da terra com algum tipo de praga ou de manifestação diferente. A primeira trombeta é tocada, e foi lançado sobre a terra granizo, fogo misturado com sangue, 1/3 da terra, 1/3 das florestas é incendiado. O segundo anjo toca a trombeta e é lançado no mar algo pegando fogo, algo como um grande monte em chamas.
e 1/3 do mar transformou-se em sangue. O terceiro anjo toca a terceira trombeta e é lançado do céu uma estrela pegando fogo, como se fosse uma tocha, e ela caiu no mar, sobre 1/3 dos rios e das fontes. O nome da estrela era Absinto. 1/3 das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram porque as águas tornaram-se amargas. Amanhã veremos o que acontecerá com as próximas trombetas a serem tocadas. Livro de Salmos. Salmos 146 vai falar da fragilidade humana e a fidelidade divina. O salmo começa com um aleluia. Ó minha alma, louva ao Senhor. E o salmista expressa o seu desejo e o seu compromisso de louvar a Deus enquanto vida ele tiver. Te louvarei para sempre. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Esses são os 2 primeiros versos dos Salmos, que tem 10 versos, e amanhã concluiremos estes Salmos vendo toda a fidelidade de Deus e a fragilidade humana em contraponto. E por falar em fidelidade de Deus que está associada à sua misericórdia, vamos ao livro do profeta Oséias. No último vídeo vimos que Deus estava se direcionando à liderança de Israel. Havia uma repreensão do Senhor contra toda a liderança. Lembrando que Oséias está no reino do norte. Então estamos falando de Judá e Efraim, precisamente. O Senhor diz que os chefes de Judá são como os que removem marcos, e que ele derramará sobre eles o seu furor como água. Deus diz que será como uma traça para o povo de Efraim, e como podridão para a casa de Judá. E a revolta, a ira de Deus é explicada no verso seguinte. Ele diz que quando Efraim viu a sua chaga, a sua enfermidade, e Judá viu a sua chaga, Efraim correu à Assíria e pediu ajuda ao grande rei. Mas, diz Deus, ele não pôde vos curar nem sarar as suas chagas. Eu os despedaçarei e irei embora e ninguém poderá ajudar. Irei para o meu lugar e não voltarei até que eles reconheçam que erraram e se arrependam e se voltem para mim. Quando eles estiverem aflitos, eles me buscarão ansiosamente. Deus aqui mostra que conhece profundamente o coração do homem. Quantos de nós vamos a Deus somente quando estamos aflitos, quando não temos mais opção? Tentamos do nosso jeito, tentamos resolver com as nossas próprias forças e intelectos, usamos as armas que temos, os argumentos que temos, todos os subterfúgios, vamos a pessoas como Efraim foi ao rei da Assíria, e depois que esgotamos todas as possibilidades, não temos mais o que fazer, corremos para Deus, ansiosamente. E Deus sabe que é assim o coração do homem, então ele aperta, ele fecha o cerco, como fez com Efraim e Judá. E assim o seu povo corre ansiosamente para a presença dele. Lembrando que tem um Deus todo-poderoso, aí vimos a misericórdia de Deus. Mesmo ele sabendo que esse povo corre para ele quando não tem mais o que fazer, ele os acolhe, os abraça e derrama sobre eles a sua misericórdia, a sua fidelidade e a sua bondade que dura para sempre. Mas, lembre-se, há consequências. Não se zomba de Deus, não se brinca com Deus. E Deus diz no texto de hoje que é aquele que semeia vento, colhe tempestade. Por mais que o Senhor derrame a sua misericórdia, e a misericórdia dele dura para sempre e se renova a cada manhã, o homem colhe, ele tem consequências da sua semeadura. Assim como Deus predisse, o povo corre para a presença do Senhor. E eles dizem, voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou. Eles estão reconhecendo que estão colhendo o que plantaram. Mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas curará as nossas feridas. O mesmo disse Jó, ele faz a ferida e ele mesmo a cura. O povo de Deus está ali reconhecendo que apesar de Deus ferir, apesar de ele permitir que colham as consequências de seus atos, ele também é bom o suficiente, misericordioso e longânimo o suficiente para curar essas feridas. Diferente
do rei da Síria, onde eles foram buscar por ajuda e ele não pôde curá-los. Então o povo diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, de uma forma contínua, vamos prosseguir conhecendo o Senhor. Ele nos vivificará. A sua vinda é certa e ele virá sobre nós como uma chuva. Então vem uma pergunta do Senhor: o que te farei, ó Efraim? Porque o teu amor é como uma névoa e como o orvalho que cai pela manhã e logo se vai. Ou seja, Deus sabe que o amor que Efraim tem por ele é passageiro, tem interesse. Eles correm para Deus quando precisam, quando acham que está tudo bem, quando não estão debaixo de dor. Eles se prostituem, eles adoram outros deuses, outros ídolos. Eles vão buscar refúgio em homens, em poderes humanos. Então Deus pergunta para eles mesmo: o que farei com vocês, Efraim? Mas para o bem de Efraim, o amor de Deus não depende do homem. O amor de Deus está no caráter dele, está na essência dele. Ele é amor e por isso é perdoador, é longânimo e cura feridas. O Senhor explica para Efraim: por causa disso, ou seja, por causa deste amor volátil de vocês, é que eu os abati. Pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mais uma vez, Deus está falando sobre conhecê-lo. O que Deus mais anseia é que seu povo o conheça. Ele está claramente falando para o seu povo que ele prefere, que ele escolhe, que ele deseja que seu povo o conheça. Que conheçam a misericórdia, que vivam a misericórdia, conheçam o Senhor, e ele prefere isso a sacrifícios, a holocaustos. O sacrifício agradável a Deus é um coração sincero, íntegro, inteiro na presença do Senhor. E um coração íntegro conhece a Deus. Mas eles, porém, continua o Senhor, fizeram como Adão e transgrediram a aliança. Deus diz que quando ele quer curar Israel, a corrupção de Efraim e as maldades de Samaria se revelam, se sobressaem, porque agem com falsidade. As suas obras os comprometem e elas estão diante de mim. Deus diz que eles não clamam a Ele com sinceridade. O Senhor diz ainda que o castigo está próximo, que Ele os rejeitará e eles andarão errantes entre as nações. Então eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim. Até lá!